Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje de Física, na apostila, capítulo 11, página 40, atividades propostas. Vamos dar início aqui com a primeira questão. Um objeto é lançado verticalmente para cima e volta ao solo após 4 segundos do lançamento. Então, aqui a gente tem que o tempo total é de 4 segundos, tá? Então, o tempo de ida e o tempo de volta, ele vai ser dividido em 2, né? Então, o tempo, isso aqui é o tempo total, tá? O tempo vai ser igual a metade, né, do tempo total, que é 2 segundos. 2 segundos para ida e 2 segundos para volta. E considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, calcule. Então, a gravidade aqui, ela tá dada como positivo, mas a gente sabe que de acordo com a orientação em que o objeto for lançado, ela vai ser positiva ou negativa. Como foi lançado verticalmente para cima, então a gravidade ela é negativa, então menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aí no item A ele pede a velocidade inicial do lançamento. Então, eu quero calcular a velocidade inicial. Dá para mim saber quem é a velocidade final? Porque a velocidade final vai ser quando o objeto voltar, né? Ele vai ser lançado para cima e ele vai retornar para o solo. Então, quando ele retornar para o solo, ele vai parar. Então, quando ele parar, a velocidade final dele é quanto? 0. Então, agora, eu vou utilizar essa equação, velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Aí, só lembrando que a gravidade aqui vai ser negativa, então aqui, ó, vai ficar negativo, né? Menos com mais, menos. Então, a velocidade final é 0, velocidade inicial é a que eu quero descobrir, menos com mais, menos, então fica menos 10, vezes o tempo de ida e o tempo de volta de 2 segundos, então vezes 2, porque esse tempo aqui é o tempo total, esse de 4 segundos. Então, vai ficar menos velocidade inicial igual a menos 20. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, então a velocidade inicial vai ser igual a 20 metros por segundo. Encontremos o item A. Vamos agora para o item B. No item B, ele diz o seguinte, a altura máxima atingida. Então, a gente tem que calcular a altura máxima. A altura máxima eu posso representar ela por H, ou posso representar como sendo o deslocamento, tá? A variação de espaço. Para isso, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura, que é a mesma coisa que o deslocamento, tá? A velocidade final eu já tenho, que é 0, então fica 0 ao quadrado. Velocidade inicial eu também já tenho, que é 20, então fica 20 elevado ao quadrado. A gravidade eu já tenho, é menos 10, então, quando eu fizer o jogo de sinal aqui, mais com menos vai ficar negativo, então fica menos 2 vezes 10, tá? Então, você pode colocar o menos de 10 aqui entre parênteses, não tem problema. Vezes a altura ou deslocamento. Se você tiver colocado deslocamento, também tá correto. Então, vai ficar 0 igual a 20 ao quadrado, 400, menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes H, 20H. Então, vou passar o H para o primeiro membro. Vai ficar 20H igual a 400. H vai ser igual a 400 dividido por 20. Vou cancelar aqui os zeros. H, que é a altura, é igual a 20 metros. Então, resolvemos a questão 1, o item A e o item B. Vamos agora
para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: um corpo é atirado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 16 metros por segundo. Então, eu já tenho aí, na questão 2, a velocidade inicial, que é igual a 16 metros por segundo. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência no ar do ar e determine. Então, a gravidade vai ser lançada verticalmente para cima, então ela é negativa. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. No item A, a altura máxima atingida pelo corpo. Então, no item A, eu quero encontrar a altura máxima ou ΔS, deslocamentos. Ok? Para isso, eu vou utilizar a mesma fórmula que eu utilizei da questão 1 no item B, né? Vai ser velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura, que pode ser deslocamento e aqui pode ser A de aceleração, tá? No lugar da gravidade. Lembrando que como eu estou lançando ele para cima, a velocidade final dele, ao chegar no solo, vai ser 0. Então, a velocidade final é 0, tá? Então, substituindo, vai ficar. Velocidade final vai ser igual a 0 ao quadrado. Vai ser igual a velocidade inicial, que é 16 ao quadrado. A gravidade, ela é negativa, então já vou fazer o jogo sinal menos com mais, vai ficar menos 2 vezes 10 vezes a altura, ok? Então, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, 16 ao quadrado, que é 256, menos 2 vezes 10, que dá menos 20, vezes H, 20H. Vou passar o 20H para o primeiro membro. 20H vai ser igual a 256. H vai ser igual a 256 dividido por 20. H vai ser igual a 12,8 metros. Encontramos assim a altura. Vamos para o item B. No item B, ele vai pedir o tempo empregado para atingir o ponto mais alto da trajetória. Então, eu quero descobrir o tempo. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. A velocidade final eu já sei que é 0. A velocidade inicial é 16. A gravidade é menos 10. E o tempo é o que eu quero descobrir. Então, vou passar o tempo para o primeiro membro, vai ficar menos 10t, mais 10t, perdão, igual a 16. Tempo vai ser igual a 16 dividido por 10. O tempo vai ser igual a 1,6 segundos. Então, assim, eu encontrei o tempo da questão do item B, questão 2. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3 diz o seguinte: do alto de um edifício de 45 metros, uma pedra de 200 gramas de massa é abandonada. Um segundo depois, uma outra pedra de massa de 400 gramas é abandonada da mesma altura. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. É correto afirmar que: item A. Embora as massas sejam diferentes, elas atingirão o chão simultaneamente. Realmente, embora os corpos estejam massas diferentes, né? Isso não vai interferir no resultado da queda livre, porque eu estou desprezando a resistência do ar. Mas elas não foram lançadas juntas, ou seja, elas não foram lançadas ao mesmo tempo. Logo, se elas não foram lançadas ao mesmo tempo, elas não conseguirão chegar ao chão simultaneamente. Então, o item A não pode ser. Item B. A pedra de massa de 400 gramas atingirá o chão 1 segundo após a queda livre da de 200 gramas. Observe que foi exatamente a diferença entre as duas, foi de 1 segundo, tá? Então,
Se elas tivessem sido lançadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, elas chegariam ao chão ao mesmo tempo. Como teve uma diferença de 1 segundo de uma para outra, então uma chegará ao chão e 1 segundo depois a outra vai chegar. Então o item B está correto, tá? Aí o item C, ele diz assim, embora os pesos sejam diferentes, elas chegarão juntas no chão. Não tem como elas chegarem juntas ao chão porque elas não foram lançadas simultaneamente, então tá errado. D, a aceleração da pedra de 400 gramas é maior que a aceleração da pedra de 200 gramas. Negativo, porque não vai interferir, né? No caso, a massa delas não irá interferir na queda livre, porque eu estou desprezando a resistência do ar. A pedra de 200 gramas gastará 3 segundos para atingir o solo. E a de massa, 400... E a de massa de 400 gramas gastará 1 segundo a menos. Eu não tenho como definir em quantos segundos elas irão gastar. Mas eu sei que a diferença de uma para outra vai ser de 1 segundo. Mas aí definir o segundo exato de cada uma não. Então o item correto é o item B, tá? A opção correta é o item B. Vamos para a questão 4 agora. Vamos fazer aqui a leitura da questão 4. Uma pedra é abandonada do alto de um edifício de 32 andares. Sabe-se que a altura de cada andar é de 2,5 metros e desprezando-se a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo? Então, quero descobrir a velocidade com que a pedra chegará ao solo. Então, o que ele disse? Que um andar... Ele disse que um andar... Tá? Um andar corresponde a 2,5 metros. Então, ele disse que esse prédio tem 32 andares. Então, 32 andares, né, irá corresponder a quantos metros? Não sei, né? Então, aqui a gente tem 1 está para 2,5 e 32 está para o x aqui. Então, vamos multiplicar em cruz. X vezes 1 é x. Vai ficar 32 vezes 2,5. 32 vezes 2,5 dá 80. Como eu estou trabalhando com a unidade de medida metros, que eu quero descobrir, x é igual a 80 metros. Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri a altura, né? A altura dos 32 andares, tá? O que eu quero descobrir na realidade? Eu quero descobrir a velocidade com que a pedra chegará ao solo, ou seja, eu quero descobrir a velocidade final, tá? Então, eu quero descobrir a velocidade final. Como ele disse que a pedra é abandonada do alto do edifício, então, a velocidade inicial dela é 0, ok? Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho o deslocamento, eu tenho a velocidade final e eu tenho a velocidade... Eu tenho que encontrar a velocidade final e eu tenho a velocidade inicial. E eu sei a gravidade, né? Ó, a gravidade, que a gente utiliza como unidade de medida sempre, é 10 metros por segundo ao quadrado. Como o objeto foi abandonado do alto, né, da torre, então, eu vou usar a gravidade positiva, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. Velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes o deslocamento ou vezes a altura, tá? Velocidade final ao quadrado é quem eu quero descobrir. Velocidade inicial ao quadrado é 0 ao quadrado, mais gravidade é positiva, 2 vezes 10, vezes a altura, que é 80. Então, velocidade ao quadrado vai ser igual a 0 mais, né? 2 vezes 10 vezes 80. Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80 dá 1.600.
Então, aqui eu tenho uma potenciação, vou usar o inverso da potenciação, que é radiciação, então vai ficar raiz quadrada de 1.600. Então, a velocidade vai ser igual, raiz quadrada de 1.600 é 40 metros por segundo não, né? Que é o item B. Item B. Então, vocês marcam aí o item B, tá? Vamos para a questão 5. Vamos fazer aqui a leitura da questão. Ele diz o seguinte: um homem caminha pela calçada em um movimento uniforme com velocidade de 1 metro por segundo. Do alto da janela de um prédio, a 20 metros de altura, o menino vai abandonar, a partir do repouso, um saquinho de água com a finalidade de acertar o homem que vai passar sob a janela. Para que o menino obtenha sucesso, a quantos metros da vertical da janela deverá estar o homem quando ele abandonar o saquinho? Aí que ele deu de dado pra gente que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai tirar aqui dados referentes ao saquinho, né, que vai ser jogado, e dados referentes ao homem. Então, vamos lá. Como eu quero saber aqui, para que o menino obtenha sucesso, a quantos metros da vertical da janela ele deverá estar, para que o homem, quando ele abandonar o saquinho, eu quero descobrir aqui o deslocamento, tá? O espaço. Então, primeiro, para mim encontrar o deslocamento, o espaço, eu tenho que encontrar o tempo na qual o saquinho vai levar para atingir o homem, tá? Então, aqui eu vou pegar informações do saquinho, tá? Vou pegar aqui informações do saquinho, que é a questão 5, tá? Vou pegar informações do saquinho. Lembrando que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então, eu sei que ele vai lançar o saquinho, né, da janela do prédio. Então, eu sei que a velocidade inicial desse saquinho, velocidade inicial vai ser 0. O espaço inicial também vai ser 0. O deslocamento, né, ele disse aqui que é uma altura de 20 metros. Então, o deslocamento total é 20 metros. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ela é positiva. Então, resta para a gente encontrar aqui o tempo que o saquinho levará para atingir o homem, ok? Então, tirei aqui os dados, tá? Então, vou substituir agora nessa fórmula aqui, ó. Deslocamento é igual a deslocamento inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Observe que o deslocamento e a velocidade inicial é igual a 0. Então, quando eu substituir aqui, vai ficar 0. E isso aqui também vai ficar 0. Então, não vou substituir. Vou só já cortar aqui. Então, o deslocamento vai ficar 20. Então, vai ficar 20 igual. Aqui vai zerar, não vou repetir. Então, aqui vai ficar 10 vezes o tempo ao quadrado, dividido por 5. Por 2, perdão. Dividido por 2, tá? Aí, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar, eu já vou trazer isso aqui pro primeiro membro. Vai ficar 5t ao quadrado igual a 20, não é isso? Então, t ao quadrado vai ser igual a 20 dividido por 5, continuando aqui. T vai ser igual, t ao quadrado vai ser igual a 4. Então, t vai ser igual a raiz quadrada de 4, t vai ser igual a 2 segundos. Então, descobri aqui, ó, o tempo, né?
tempo que vai levar para o saquinho atingir o homem que vai passando na calçada. Mas eu quero descobrir mesmo é o deslocamento. Então, agora, eu vou substituir aqui. Agora, eu vou procurar aqui, né, substituir as informações, na qual também é um movimento uniforme variado, o saquinho, a distância que o saquinho vai levar para atingir o homem. Então, o espaço vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Deslocamento final, eu já sei qual é para o saquinho, tá? Já sei qual é para o saquinho. Então, agora eu tenho que descobrir deslocamento final para o homem. Então, S vai ser igual deslocamento inicial, que é 0, tá? Vai ficar 0. Mais a velocidade, né? Ele disse que a velocidade do número é de 1 metro por segundo. Vezes 1, vezes o tempo, que é 2 segundos. Então, o deslocamento vai ser igual a 2 metros, ok? Que é o item... Ah, não tem item essa questão. Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje. Beijos e até a próxima!